O computador começa aos poucos a ficar lento e não obedecer mais aos comandos. Esta cena é familiar a você? Então, atenção, você pode estar sendo espionado. O alerta é do advogado em direito cibernético, Felipe Zanotti Giestas. Segundo ele, quando esses sintomas começam a surgir no equipamento, pode indicar uma invasão de dispositivo espião instalado na máquina por meio de um aplicativo bancário, o chamado módulo de segurança. Giestas impetrou 5 ações no Ministério Público do Espírito Santo, solicitando a desobrigação do uso destes aplicativos pelas instituições bancárias, além de indenização para correntistas que estão alegando violação de privacidade de dados. O correntista tem contato com o módulo de segurança quando acessa o site do banco. É aquela janelinha que surge solicitando a instalação do sistema no computador para que a operação bancária possa ser feita via internet. No caso de alguns bancos, este procedimento passou a ser obrigatório já há algum tempo. A partir do momento que você começa a fazer essa investigação, você chama técnicos, começa a passar antivírus, formata a máquina e volta de novo a ficar. Começamos a suspeitar que era quando o banco mandava instalar um módulo de segurança bancária. Quando a gente fez esse teste, começamos a descobrir que é um módulo que permanece ativo no computador fora do banco. Aí eu comecei a ficar um pouquinho preocupado, porque a função objetiva do módulo de segurança é exatamente coletar e monitorar dados, com a pretensão de proteger o usuário. A partir do momento que ele coleta dados e monitora dados fora do banco, viola a privacidade e intimidade da minha pessoa. É a partir desse ponto que eu comecei a fazer uma investigação minuciosa e descobri que o módulo de segurança não se chama módulo de segurança. Se chama Warsaw, de uma empresa americana que faz a coleta e monitoramento de dados para os bancos, fora do banco, coletando seus arquivos, suas fotos, tudo. O Warsaw é um software fabricado pela empresa de Bold e apresentado no mercado como uma solução tecnológica. Segundo as investigações de Giestas, este programa tem derivações, os chamados plugins, que nas páginas dos bancos na internet são denominados módulo de segurança. Os dados coletados pelo sistema vão diretamente para a Diebold, que repassa as informações que considera importante para a atividade do contratante. Dentro dessa coleta e monitoramento de dados, eles alegam que rastreia o que você navega na internet, os arquivos do seu computador, as suas pastas em gerais, tudo aquilo que você faz, conversas, e-mails, login, senha, tudo isso está dentro do contrato na cláusula 5 da EULA deles, da Diebold. Fora isso, além disso, os bancos têm a cláusula dizendo o oposto da fabricante. Os bancos alegam que funciona durante o acesso bancário. A fabricante diz que não, que permanece ativo 24 horas. O advogado classifica o caso como direito do consumidor, por tratar do relacionamento entre instituições bancárias e seus clientes. Juridicamente, nós temos aí dano moral puro. Por quê? Primeira coisa, violação do seu direito de intimidade e privacidade abalada por uma coleta e um monitoramento de dados. Ou seja, uma empresa está olhando e, além de olhar, está coletando dados. Arquivos, fotos, suas conversas particulares e tudo aquilo que você tiver na sua máquina. Segunda coisa, o que acontece? Dentro da área do consumidor, não foi uma publicidade enganosa? Foi. Ela te ofereceu um serviço, que é um aplicativo, para você ter acesso bancário, com a promessa de que é uma proteção durante o acesso bancário. E não disse nada que é uma outra empresa que vai monitorar seus dados e nem diz o funcionamento. De forma genérica, você confia na sua instituição bancária para instalar o aplicativo. E o que acontece? Esse aplicativo não é feito pelo banco, esse aplicativo é monitorado e coletado por uma outra empresa, uma terceira, e então os seus dados que você confiou ao banco está sendo confiado por uma terceira que você não teve acesso.
Quem faz o imposto de renda dentro do computador, imagina o nível de informação, o poder de informação que essa empresa, que aliás é uma empresa a nível global, ela funciona não só com serviço de proteção bancária, ela tem outras atividades. E essa empresa tem um nível de informação tremenda. Imagina juízes, desembargadores, presidente da República, deputados federais, estaduais. O advogado afirma que cabe uma ação criminal contra a Diebold por invasão a dispositivo de informática. O relatório feito pelo especialista destaca que a sede da Diebold fica em Ohio, nos Estados Unidos. No Brasil, a subsidiária da marca fica em Brasília, denominada Gás Tecnologia. Pelos estudos feitos do contrato entre a Diebold e as instituições bancárias, Giestas acredita que os dados dos correntistas são encaminhados diretamente para a central americana. Giestas entrou com o primeiro processo contra os bancos em 2016. Nas ações, o advogado pede suspensão do aplicativo e indenização por danos morais para os seus clientes. Apesar das provas anexadas às peças, o judiciário não acolheu os argumentos do jurista, que agora recorre à terceira instância. Segundo ele, tem aumentado o número de clientes por ações desta natureza. Segundo o especialista, a desinstalação do software americano não é feita de forma fácil. Somente um técnico consegue localizar e eliminar o risco do computador. Às vezes você apaga o aplicativo e só de navegar no Banco do Brasil, no Caixa Econômica Federal, no Itaú, nos bancos brasileiros de forma geral, pode ou não voltar a instalar na sua máquina automaticamente. Você chamando um técnico de informática para limpar a sua máquina, ele vai quebrar e proteger os arquivos do programa. São vários arquivos, são vários. Esse aplicativo ele é dividido em vários programinhas, como se fosse vírus mesmo. Giestas lembra que a Lei de Proteção de Dados, assinada no governo de Michel Temer, pode também ser aplicada nestes casos de violação de privacidade. E essa Lei de Proteção de Dados, ela também visa a proteção não só da empresa, porque a empresa tem que se moldar também. Ou seja, o banco não tem um sistema eletrônico, então o banco ele tem que se moldar. Quando você acessar o banco, não sei se você já observou, você recebe um aviso. Esta página está sendo monitorada através de cookies e tudo mais. Normalmente, se acessou o site, você recebe uma janela ou um retângulo que aponta, olha, deu ok. Aliás, é até genérico, mas ele fala, deu ok aqui, saiba que você está sendo monitorado nessa área. Monitorado através de login, de senha, para verificar se você não é uma pessoa que está tentando usurpar a conta de outra pessoa. Então, toda aquela informação ali, normalmente você acessa. A Lei de Proteção de Dados, ela obriga que uma empresa que tenha uma página na internet, se faz coleta ou monitoramento de dados, você tem que estar ciente. A Diebold é uma tradicional empresa do ramo de segurança e tem contratos com o governo brasileiro para serviços bancários, inclusive para sistemas dos caixas eletrônicos. A marca também é responsável pela fabricação das urnas eletrônicas. O trabalho dela é, atualmente, sistema bancário aqui no Brasil, com esse que a gente está denunciando, caixas eletrônicos. Se hoje você vai no banco, se você for no caixa eletrônico do seu banco, para você ver o nível de globalidade, olha e procura a sigla Diebold. A mesma sigla que tem nas urnas eletrônicas, porque ela também fabrica as urnas eletrônicas no nosso país. Ela, nos Estados Unidos, em meados de acho que 2006 ou 2008, ela foi penalizada, condenada a corrupção passiva e ativa de bancos, envolvendo bancos. Não nos Estados Unidos, mas envolvendo bancos aplicados em 3 ou 4 países. Essa condenação gerou a ela um ativo de 22 ou 23 milhões de dólares para pagar. Ela fez um acordo com a promotoria americana. Nós temos os dados e os documentos desse processo.
Segundo o advogado, somente um banco brasileiro não é cliente da Dibold e possui um módulo de segurança que não é obrigatório para o correntista, inspirado em um modelo europeu de atendimento online. Entre a lista de clientes da marca, que esta cita inclusive o Ministério da Saúde. O portal Eu Rio tentou contato com a Dibold e a Gás Tecnologia, mas até o fechamento da reportagem, as empresas não responderam aos nossos chamados.